Você está no Conto Contos, contos que transportam, histórias que ficam com você. Na história desta noite, um homem contará os acontecimentos mais terríveis de sua vida, não para buscar perdão, nem piedade, mas porque algumas culpas continuam vivas mesmo depois da morte. E às vezes, o inferno encontra maneiras muito silenciosas de nos observar. Amanhã eu morrerei, e antes que a corda aperte meu pescoço, preciso aliviar minha alma. Não espero que acreditem em mim. Eu mesmo, se tivesse ouvido esta história vindo de outro homem, duvidaria. Mas tudo o que contarei aconteceu. Cada detalhe, cada sombra, cada grito. Desde criança fui conhecido por minha gentileza. Amava os animais. Preferia sua companhia à dos homens. Havia algo puro neles, algo incapaz de mentir. Quando me casei, minha esposa compartilhava da mesma afeição. Nossa casa estava sempre cheia de criaturas, pássaros, coelhos, macacos. Mas entre todos havia um animal especial, um grande gato negro chamado Pluto. Era inteligente, silencioso e parecia compreender meus pensamentos antes mesmo que eu falasse. Durante anos, Pluto me acompanhou por toda parte. Dormia ao meu lado, seguia meus passos pela casa. Às vezes, seus olhos brilhavam na escuridão de maneira estranha, como se houvesse algo humano naquele olhar. Mas eu o amava, Deus, como eu o amava. Então a bebida entrou em minha vida e tudo começou a apodrecer. No início era apenas vinho, depois rum, depois qualquer coisa capaz de me afastar da realidade. O álcool transformou meu temperamento, tornei-me cruel, violento. Passei a chegar em casa tomado pela raiva sem motivo. Minha esposa sofria em silêncio. Os animais fugiam de mim, exceto Pluto. Ele continuava próximo, observando, sempre observando. Numa noite, voltei para casa completamente embriagado. Pluto tentou se afastar de mim, talvez sentisse medo. Aquilo despertou algo terrível dentro de mim, uma fúria irracional. Agarrei o animal violentamente. Pluto, desesperado, cravou os dentes em minha mão. Foi um ferimento pequeno, mas naquele instante, algo dentro de mim se rompeu. Arranquei um canivete do bolso e, tomado por uma insanidade monstruosa, arranquei um dos olhos do gato. O grito do animal atravessou a casa. Ainda hoje consigo ouvi-lo. Um som de dor tão puro que nenhuma criatura deveria emitir. Na manhã seguinte, o horror do que fiz me atingiu. Por alguns instantes senti remorso, mas o vício já havia consumido minha alma. E logo o remorso transformou-se em irritação, porque Pluto passou a me evitar. O animal, antes amoroso, agora fugia ao me ver, e aquilo alimentava minha raiva. Até que certa noite, dominado pela bebida e pela loucura, cometi o ato que condenaria minha vida para sempre. Levei Pluto até o jardim, a chuva caía pesadamente, o vento balançava as árvores como braços deformados, e ali, sob a escuridão da noite, enforquei o gato. Enquanto ele lutava desesperadamente por ar, eu observava, mesmo sabendo que aquela criatura me amara durante toda a vida, mesmo sabendo que cometia um pecado imperdoável, eu o matei. E naquela mesma noite, o inferno respondeu. Horas depois, fui despertado por gritos. A casa estava em chamas. O fogo consumia tudo. As paredes rachavam. A fumaça tornava impossível respirar. Conseguimos escapar por pouco, mas perdemos tudo, tudo, exceto uma parede, a única parede que permaneceu parcialmente intacta. E sobre ela, a marca de um gato gigantesco aparecia gravada no reboco queimado, com uma corda em volta do pescoço. Tentei convencer a mim mesmo de que havia explicação racional. Talvez alguém tivesse jogado o corpo do animal contra a parede durante o incêndio. Talvez o calor tivesse criado aquela forma. Sim,
Precisava acreditar nisso, porque a alternativa era impossível. Os dias passaram, mas minha mente começou a se deteriorar. Eu já não dormia direito. E então, encontrei outro gato, num velho bar escuro da cidade. Era enorme, negro como a noite, muito parecido com Pluto, exceto por uma mancha branca no peito. O animal aproximou-se imediatamente de mim, como se já me conhecesse, e sem compreender por quê, levei-o para casa. No início, minha esposa ficou feliz, mas algo naquele gato me incomodava profundamente. Ele me seguia o tempo inteiro, escadas, corredores, quarto, sempre atrás de mim, sempre silencioso. E então percebi algo horrível. Ele também possuía apenas um olho. O medo começou a crescer dentro de mim. A mancha branca em seu peito parecia mudar de forma a cada dia, até assumir lentamente a forma de uma forca. Passei a odiar aquela criatura, mas ao mesmo tempo não conseguia me afastar dela. À noite despertava sentindo seu peso sobre meu peito e, ao abrir os olhos, encontrava o animal observando meu rosto na escuridão. Seus olhos brilhavam como brasas, sem piscar. Jamais piscavam. Minha mente mergulhou definitivamente na loucura. E então aconteceu. Num dia frio, desci até o porão com minha esposa. O gato surgiu entre meus pés, quase me derrubando na escada. A raiva explodiu dentro de mim. Ergui um machado. Pretendia matar o animal, mas minha esposa segurou meu braço, tentando impedir. E naquele instante, sem pensar, sem hesitar, voltei toda a violência contra ela. O machado atingiu sua cabeça, uma única vez. Ela caiu morta aos meus pés. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Fiquei imóvel durante vários minutos, observando o corpo, tentando compreender o que havia feito. Então o instinto de sobrevivência falou mais alto. Precisava esconder o cadáver. E encontrei a solução no próprio porão. Uma parede antiga de tijolos. Trabalhei durante horas, removendo pedras, abrindo espaço. Então escondi o corpo dentro da parede e selei tudo cuidadosamente. Perfeito. Nenhuma marca, nenhum cheiro, nenhum sinal. E o gato havia desaparecido. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Dias depois, a polícia chegou. Investigaram a casa inteira, cada cômodo, cada canto, mas nada encontraram. Eu estava tranquilo, confiante, quase orgulhoso de minha inteligência. Os policiais finalmente se preparavam para partir. E então, cometendo o maior erro da minha vida, bati com a bengala contra a parede atrás da qual o corpo estava escondido. Sorri, quase zombando deles. Uma construção extremamente sólida, disse. Então ouviu-se um som, baixo, abafado, vindo de dentro da parede, um som impossível, um lamento longo, sobrenatural, misturado entre grito humano e miado animalesco. O sangue congelou em minhas veias. Os policiais ficaram imóveis. O som aumentou, mais alto, mais horrível, desesperado. Os homens arrancaram imediatamente os tijolos da parede e então encontraram o corpo de minha esposa, de pé, apodrecendo dentro da estrutura e sobre sua cabeça. Sentado calmamente, estava o gato preto. Seus olhos brilhavam na escuridão, observando-me, como se tivesse esperado aquele momento o tempo inteiro. Agora compreendo. Talvez o verdadeiro horror nunca tenha sido o gato, nem o incêndio, nem a morte, mas aquilo que lentamente cresceu dentro de mim, a crueldade, a culpa, a loucura, porque alguns monstros não vivem nas sombras, vivem dentro do coração humano. Espero que tenha gostado desta história. Se quiser mais contos de mistério, terror e suspense, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sino para não perder o próximo conto, porque algumas criaturas, mesmo depois da morte, continuam observando na escuridão.